Eu sempre sonhei fazer isso. Eu vi aquele gordo lá na Globo, o Jô Soares, fazendo isso. Eu achava isso massa demais. Não falei que ele é gordo, ele que falava que era gordo. Ele falava o beijo do gordo, era ou não era? É o seguinte, hoje é um grande dia, mas o Esse aí é quem? Já começou a fazer doideira. É o seguinte, hoje é um dos caras que... Meu primeiro contato com ele pessoal foi numa banca de pastel, num condomínio. Alguém sabe o que é? E eu usei uma técnica de network muito violenta para não parecer fã, porque eu sempre fui fã desse cara. Eu ficava doido vendo ele, então assim, vai ser muito especial essa entrevista, essa conversa. A gente estava sentado, eu vou falar na hora que ele estiver aqui, mas eu quero te falar que esse cara, ele dirige para uma mesma televisão tem 30 anos. Ele pega o carro dele e toda semana vai lá gravar, tem 30 anos fazendo isso. Ele, uma vez saiu na Veja que ele era o sucessor do maior comunicador do país. Ele é um cara assim que eu tenho um respeito gigantesco, ele está dominando aí. Ele diz que está engateando, mas eu não paro de ver vídeo dele, corte, está fazendo os podcasts dele. E continua há 30 anos numa grande televisão. E é um cara que a gente vai extrair muita coisa, vai destravar muita coisa aprendendo com ele. Quero uma salva de palmas para Celso Portiolli! Celso Portiolli! Vai, bacana? Você tá aqui? Ó, e aí, gente? Ai, ai. Tudo Celso bem? Portiolli aqui, Ei, mano. Zanó. Não, salva de palmas pro Celso Portiolli. Bom, hein? É diferente pra mim essa entrevista. Apita não a microfonia, pelo amor de Deus. Deixa eu falar que para de apitar. Na vez do Celso, a microfonia... Pô, quando ele falou 30 anos de televisão indo pro SBT, na verdade eu tenho 40 anos desde a época do rádio. E 40 anos que eu comecei no rádio. E 30 anos de SBT. O grande lance, você ir pro mesmo lugar há 30 anos... Eu falei pro Pablo, eu continuo ainda com vontade, com tesão de trabalhar, com vontade de apresentar. E o grande lance é você ir 30 anos pro mesmo lugar, sendo apresentador de televisão e 30 anos fazendo sucesso. Isso que é o mais difícil. Não é me gabando, não. Não É a verdade, ué. Não, é porque a televisão é um sucesso imediato. Você olha no Ibope, se o povo te rejeitar ou não gostar do programa que você está fazendo, vai aparecer ali na hora. Então, você tem que ter a aprovação do público o tempo todo e em tempo real. Não é uma profissão fácil, por isso que tem poucos, mas é uma coisa que eu amo fazer e eu acho que eu nasci para esse negócio aí. Ó, uma vez na Veja saiu que ele seria o sucessor do Silvio Santos. Verdade. E eu tô esperando essa sucessão desde quando eu era criança. O Celso, pra mim, é um dos maiores. Sem brincadeira nenhuma. Pela energia, simpatia, tudo, ele é um dos 5 maiores comunicadores do país hoje. Eu, de verdade, eu ficava esperando, assim, na minha adolescência eu falava, ele vai suceder o Silvio Santos. E aí, cara, minha adolescência passou, eu vou fazer 40 anos, esse cara tá aqui na minha frente, mano. Pois é, mas você tem que lembrar que o Silvio Santos parou e está descansando faz pouco tempo. Faz 1 ano que ele está na casa dele. E eu nunca quis ser o sucessor do Silvio Santos. O que aconteceu foi, numa grande generosidade do Silvio, quando eu comecei... E genialidade. Quando eu comecei, eu era um cara da produção e entrei no lugar da Angélica. Tanto é que a reação do público, quando me viu entrar no programa, eram 250 estudantes esperando a Angélica entrar. E eu entrei para apresentar... Eu fui vaiado na primeira apresentação que eu entrei na televisão. Sabe o que é você entrar no palco e 250 alunos te vaiarem? E você ter que fazer o programa? Então, foi muito pesado. O Silvio percebeu que isso poderia acontecer com o público. O que ele fez? A Veja perguntou, e esse menino aí? Ele falou, não, esse aí tem tudo para me suceder. Mas ele estava no auge da carreira dele. Só com essa frase... Ele colocou um combustível ali que eu voei igual o foguete do Elon Musk, que veio porque falou, pô, é o cara. Só que depois disso veio o problema, Pablo. Toda a matéria que eu fazia, eu passeando com o meu cachorro, aí aparecia lá, sucessor de Silvio Santos passeia com o cachorro. Aí nascia minha filha, eu fazia uma matéria, época da Caras e tal, aí aparecia lá,
O príncipe dos domingos, sucessor do Silvio Santos, é pai. Eu falei, começou a me incomodar ele também. Porque imagine o cara no auge e alguém querendo aposentar ele através da mídia e ele sendo dono do negócio, né? E tudo dependia dele, começou a me incomodar. O que eu fiz? Saí da mídia, não dei mais entrevista, não fiz mais foto, virei low profile, fiquei na minha e foi a melhor coisa que eu fiz. Então foi uma questão de respeito ao Silvio Santos e eu sempre deixei claro, quando me perguntavam, não quero ser sucessor do Silvio Santos, porque não existe sucessor para Silvio Santos aqui no país e, na minha opinião, nem no mundo. É o maior comunicador de todos os tempos. Posso fazer um trabalho legal? Posso, mas igual a ele, ninguém vai fazer. E eu que não sou besta de pegar esse lugar. Muito bom. Grande Silvio Santos. A gente tem casa lá em Orlando, a gente ficou umas 2 ou 3 ruas da casa do Silvio, meu vizinho. E aí, meus filhos foram pra lá almoçar um dia, eles têm amizade com os netos do Silvio. E eu falei, mano, vocês viram o Silvio Santos? O Cenoura Bravanel? Aí eles, a gente viu um vovô lá sentado assistindo televisão. Eu falei, cara, você não tá entendendo, você tem que ter reverência pra falar do Silvio Santos. É o Silvio Santos. Eles nunca viram televisão, meus filhos. Eles nunca pararam assim, sabe quem é o que de televisão? William Bonner, eles não sabem quem é. Silvio Santos, eles sabem por causa da amizade, do tanto que eu já falei dele. E eu vi, falei, mano, vocês entraram na casa do homem e não pediram o autógrafo. Você não falou assim, meu, aqui, ó. Eu até hoje, Celso, eu não conheço o Silvio pessoalmente. Fico doido pra conhecer ele, é uma lenda viva. Isso vai acontecer, eu espero. Amém, vai acontecer. Agora, a primeira vez que eu tive contato com o Celso Portiolli, eu quero contar para vocês uma técnica de network, quando você chegar perto de um famoso. Eu confesso que eu fiquei abalado. Eu entendo quando a pessoa treme quando chega perto de mim hoje, por causa dessa onda de fama de internet. Eu estava sentado, a gente morou, ele ainda mora nessa rua, né? Eu morei na mesma rua que o Celso, e um dia sentado numa banca de pastel, estou sentado, o Celso, pela voz, essa voz dele, ele começou a falar, não é possível que é o Celso Portiolli. Aí eu olho para o lado, era ele. Aí meu coração acelerou, eu com pastel, ele com pastel, e eu falei assim, desculpa, você que é o César Filho? Aí ele olhou, tipo, não, eu sou o Celso. Aí eu falei, tudo bem, Celso? Aí rolou a conversa ali, foi da hora, primeiro contato com ele. Só que essa é uma forma de você chegar num famoso e tratar ele como uma pessoa normal. Isso funciona com 100% dos famosos. Então, Miguel, como eu estava falando para você, tem uma história aqui. O cara já pegou o espírito do Léo Lins aqui, ó. Léo Lins estava de você aqui. Isso aí tem uma história minha quando eu fui dar um autógrafo, porque, como fala meu nome rápido na televisão, então, Celso Portiolli, muita gente entende Sérgio Portiolli, só que Sérgio é meu irmão, eu tenho um irmão chamado Sérgio. Então o pessoal chega para mim, Sérgio, me dá um autógrafo. Daí eu falo, qual o seu nome? Ela fala Ana, eu pego e escrevo Maria. Daí ela pega e fala assim, mas meu nome não é Maria. Eu falo, nem o meu é Sérgio. Temos mais uma pessoa para se inscrever no stand-up, já percebeu? Já é o 4º humorista aqui que passou aqui hoje. Celso Portiolli, como é que você descobriu que você era comunicador? Cara, uma história muito interessante. Eu fui expulso da escola e na minha cidade não tinha rádio. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, chamada Ponta Porã. Eu fui expulso da escola e tive que ir para Curitiba. Eu, antes de falar para meu pai... Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, E meu pai nunca soube que eu fui expulso da escola. O que ele soube é que um filho muito dedicado pediu a ele para mudar de escola e que queria estudar numa escola grande, numa cidade grande. Eu nunca contei para meu pai que eu fui expulso. E quando eu fui pegar a minha transferência na escola, a diretora disse para mim... Foi a primeira porrada que eu levei na vida. Eu era o cara mais bagunceiro da escola, ela pegou, me entregou o papel e disse assim para mim, não aceitamos retorno de vagabundo. Eu não pude nem chorar para meu pai falar, porque ele não sabia que estava sendo expulso. Eu falei que eu tenho 11 irmãos, 7 irmãs, estavam quase todos em Curitiba, meu pai pagando estudo para eles. Eu falei, eu quero morar em Curitiba com os meus irmãos e estudar lá. Peguei minha transferência e fui para Curitiba. Quando eu cheguei lá, me matricularam numa escola positivo. Aí, quando fizeram as contas, eu tinha que tirar tudo 9 e 10 para passar. Aí eu descobri que eu não conseguia ler. Eu lia e não entendia. Dislexia. Eu não sabia, isso não foi diagnosticado naquela época, na minha vida não foi.
que eu comecei